Eu sentei naquela sala fria de vidro, achando que seria só mais uma reunião de alinhamento. Tinha preparado relatórios, projeções e até uma proposta de melhoria que vinha matutando. Fazia semanas, mas bastaram 30 segundos para minha vida virar do avesso. O gerente de Araque nem me olhou nos olhos. Disse que a empresa estava reestruturando, cortando custos, e que, segundo os dados, meu desempenho estava abaixo da média. Nada pessoal, ele disse, mas tudo na forma como aquilo foi feito era pessoal. Eu fui descartado como quem deleta uma planilha que não serve mais. Nenhuma consideração pelos 6 anos em que cheguei antes de todo mundo, pelos projetos que salvei no último minuto, pelas madrugadas em que fiquei acordado refinando apresentações que nem eram da minha área. E o mais absurdo, eles achavam que eu era substituível. O que eles não sabiam, menos o que ninguém ali se deu ao trabalho de descobrir, era que eu era o único elo direto com o nosso maior cliente. Eu tinha conquistado aquela conta com esforço, confiança e presença. Sem mim, aquele cliente não existia para a empresa, mas a liderança estava cega por números genéricos, por gráficos sem contexto, por análises feitas por alguém que nunca viu o chão da operação. Eu saí da empresa com a cabeça erguida, mas por dentro em ruínas. Senti raiva, humilhação e uma vontade quase sufocante de provar que eles tinham cometido o pior erro corporativo que poderiam imaginar. Mas não precisei mover um dedo, menos. De 2 dias depois, o telefone tocou. Era o diretor comercial. E ele estava em pânico. O maior cliente tinha descoberto que eu havia sido desligado. E agora exigia uma explicação. Uma reunião de emergência foi convocada. As palavras que saíram da boca do cliente deixaram a sala em silêncio absoluto. Eles foram diretos, sem rodeios. Ou vocês trazem ele de volta, ou encerramos o contrato. Ponto final. O que aconteceu depois foi o tipo de virada que nem o roteirista mais criativo conseguiria prever. A empresa que me demitiu por baixo desempenho agora rastejava implorando por minha volta. Mas a minha resposta: essa sim foi a verdadeira lição. Antes de eu te contar exatamente o que eu disse e como virei o jogo de forma definitiva, menos me responde aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história. E claro, se isso já te prendeu até aqui, deixa o like porque o que vem a seguir vai fazer você repensar toda a ideia de desempenho que as empresas juram entender. Meu nome é Rafael, e até aquele dia eu achava que estava no caminho certo. Não perfeito, mas certo. Entregava resultado ao campeamitas, mantinha uma relação sólida com os clientes e era respeitado menos ao menos pelos colegas mais próximos. Eu nunca fui o tipo que aparece demais, mas sempre fui o tipo que resolve. Enquanto outros disputavam visibilidade, eu segurava crises silenciosas, corrigia erros alheios antes que chegassem à liderança e mantinha uma postura profissional até quando o caos batia na porta. Trabalhei 6 anos naquela empresa. 6 anos em que recusei oportunidades melhores por lealdade. 6 anos em que abri mão de tempo com a minha esposa e meu filho para cumprir prazos que ninguém mais queria assumir. E foi exatamente por isso que a forma como tudo aconteceu me atingiu como uma pancada seca no peito. Não teve aviso, nenhuma conversa prévia, nem feedback. Apenas uma reunião marcada com um título genérico: alinhamento estratégico. Entrei na sala com anotações de ideias para melhorar os resultados do trimestre. Saí com um papel na mão e o crachá cancelado. Segundo eles, os dados mostravam que meu desempenho não justificava minha permanência. Foi isso. Um relatório frio de produtividade gerado por algum sistema novo de avaliação que nem sequer considerava a natureza dos projetos que eu liderava. Era como se eu fosse uma planilha com células em vermelho. E se tem uma coisa que machuca mais do que ser tratado como se nunca tivesse feito diferença. Nos primeiros minutos depois da demissão, eu não consegui sentir nada. Era como se meu corpo tivesse desligado. Peguei minhas coisas em silêncio. Alguns colegas me olhavam com espanto, outros com pena. Ninguém entendia o que tinha acontecido. Nem mesmo eu. Voltei para casa mais cedo do que o normal. Minha esposa estranhou quando contei. Ela tentou me consolar, mas eu sabia que aquilo não era só uma perda de emprego. Era uma perda de dignidade, de confiança, de identidade. Eu tinha dedicado anos ao crescimento daquela empresa e agora eu era só mais um número cortado no Excel. O pior de tudo é que no fundo, mesmo ferido, eu ainda me perguntava se eles estavam certos. Será que eu realmente não estava entregando? Será que eu tinha me acomodado sem perceber? Passei a noite revendo projetos, e-mails, conversas com clientes. Revivi cada entrega bem-sucedida, cada crise resolvida, cada agradecimento que recebi nos bastidores. Foi ali que caiu a ficha. Eu não era fraco. Eu era invisível para quem nunca se deu ao trabalho de enxergar além dos relatórios. E isso me deu um tipo diferente de força. No dia seguinte, acordei cedo e fui caminhar. Não por saúde, mas para não explodir dentro de casa. Eu ainda estava digerindo tudo quando recebi uma mensagem inesperada.
Era um ex-cliente com quem eu mantinha contato. Ele tinha ouvido boatos sobre minha saída. Me perguntou se era verdade. Quando confirmei, ele ficou em choque. Volk, era o único motivo de eu continuar com aquela empresa. Ele escreveu. Aquilo parecia um elogio no início, mas logo percebi o que ele queria dizer. Eu não era só um elo, eu era a ponte toda, e a ponte havia sido destruída por alguém que nunca nem soube que ela existia. O que eu não sabia é que aquele cliente não era qualquer um. Ele representava 40% da receita da empresa, e ele estava longe de aceitar calado a minha saída. Quando ele descobriu oficialmente, pelas mãos desastradas do novo analista que assumiu minha função, que eu havia sido demitido, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Enquanto a empresa ainda comemorava cortes de custo e falava em otimização de processos, o maior contrato deles estava prestes a se transformar na maior crise da história da companhia. E tudo por causa de um baixo desempenho que ninguém teve coragem de entender de verdade. 2 dias depois da demissão, meu telefone tocou de novo. Era o mesmo cliente, mas desta vez, com um tom completamente diferente. Não era mais surpresa ou indignação. Era estratégia. Ele me explicou que havia convocado uma reunião com os diretores da empresa. Queria entender o que havia acontecido. Porque ninguém tinha comunicado nada e porque, de uma hora para outra, eu tinha simplesmente sumido do projeto principal que ele liderava junto com a gente. A empresa, claro, tentou enrolar. Disseram que era um movimento natural, que estavam reorganizando setores, implementando novas tecnologias e métricas. Usaram palavras bonitas, jogaram gráficos na tela e tentaram provar que o corte era parte de uma reestruturação racional. Mas o cliente não era bobo. Ele ouviu, fez silêncio e então falou com uma calma cortante. Se o Rafael não estiver de volta em 48 horas, eu encerro o contrato. Não aceito negociar com quem toma decisões assim. Silêncio. Ninguém da empresa respondeu de imediato. Eles não estavam preparados para perder aquele cliente. Muito menos por causa de um funcionário que, até 2 dias atrás, julgavam ser descartável. Foi nesse momento que o pânico começou. Enquanto eu seguia em casa tentando decidir o que fazer da minha vida, dentro da empresa o caos se instalava. Primeiro, o setor de vendas tentou contornar, depois o jurídico entrou. Fizeram cálculos de multa contratual, impacto na receita, consequências com acionistas, e então o telefone tocou de novo. Dessa vez era o diretor comercial, Arthur. Mesmo que, semanas antes, tinha ignorado um e-mail meu pedindo reunião para discutir melhorias no relacionamento com os clientes. Agora ele estava humilde, nervoso e direto. Você pode conversar com a gente? Precisamos entender como resolver isso. Eu ouvi tudo em silêncio. Quando ele terminou, só fiz uma pergunta. Por que agora? Do outro lado da linha, silêncio. De novo. Ele tentou explicar que não sabia dos detalhes, que confiou nos relatórios da nova ferramenta de avaliação. Disse que meu caso foi um erro de interpretação, mas o que me atingiu mesmo foi a parte em que ele disse: "Você é importante." A gente não percebeu o quanto. Não percebeu. Essa frase me fez lembrar de todos os momentos em que eu avisei sobre falhas nos processos, sugeri melhorias ou pedi por reconhecimento justo e fui ignorado. Lembrei das horas extras não pagas, dos fins de semana perdidos, dos aniversários que faltei em nome da entrega urgente. Eles não perceberam, porque nunca olharam, porque achavam que performance era só o que cabia num gráfico. Respirei fundo e pedi um tempo para pensar. Eu sabia que poderia voltar, que agora teria um salário maior, mais respeito e talvez até um cargo acima. Mas será que valia a pena? Enquanto isso, o cliente não esperou. Enviou um comunicado oficial, suspendendo qualquer nova negociação com a empresa, até segunda ordem. E ainda acrescentou: sem Rafael, não há continuidade. Aquilo caiu como uma bomba no setor financeiro. A receita do mês estava comprometida. O fluxo de caixa do trimestre ameaçado. E pela primeira vez os donos da empresa se envolveram. Me mandaram mensagem, ligaram, pediram uma reunião pessoal. E foi nessa reunião que a narrativa virou completamente. Eu não estava mais à mercê deles. Eles estavam à minha mercê. Pela primeira vez, eles entenderam o valor de alguém que opera fora dos holofotes. E pela primeira vez, eu tive poder de escolha. Mas ainda faltava uma última peça nesse quebra-cabeça. Uma pessoa que até aquele momento tinha ficado calada, mas que estava prestes a surgir com informações que mudariam completamente o rumo de tudo, inclusive da minha decisão. E foi aí que tudo saiu do controle. A reunião foi marcada para uma segunda-feira às 9 da manhã, numa sala que eu conhecia bem menos, a mesma onde recebi a carta de desligamento dias antes. Mas agora, a disposição da mesa havia mudado. A energia no ambiente era outra. Não havia mais aquela confiança arrogante no ar. Estavam todos tensos. O CEO, que raramente aparecia, estava presente. O diretor financeiro também,
O clima era de contenção de crise, mas o que me surpreendeu foi ver sentado à mesa alguém que eu jamais imaginei que se envolveria. O analista júnior de dados, recém-contratado responsável pelos relatórios que embasaram minha demissão, ele me olhou de longe, com uma expressão que misturava culpa e medo. Quando todos se acomodaram, o CEO foi direto ao ponto. Pediu desculpas. Admitiu que houve falhas graves no processo de avaliação e que estavam ali para reconstruir uma ponte que nunca deveria ter sido destruída. Fiquei em silêncio por um instante. Observei cada rosto e então perguntei, com calma, quem avaliou meu desempenho. O diretor de ARRAC respondeu que foi o setor de inteligência de dados, com base em inputs da liderança e cruzamento de informações. E aí, o inesperado aconteceu. O analista júnior, que até então permanecia calado, levantou a mão, pediu a palavra. A voz dele tremia, mas o que ele disse fez a sala gelar. Eu fui pressionado a gerar um relatório que justificasse cortes no setor. Me pediram nomes que não estavam performando conforme os dados brutos. Eu alertei que esses dados estavam incompletos e não consideravam a parte relacional com os clientes. Mesmo assim, me disseram para seguir. A sala ficou muda. O diretor comercial o encarava em choque e o QU empalideceu. E o Araca abaixou os olhos. Aquela fala desmontou a estrutura de Aerotech. Não foi só um engano. Foi uma decisão administrativa consciente, com base em uma lógica simplista, que desprezava o fator humano. Eu fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Eu poderia ali mesmo aceitar a proposta que haviam trazido, voltar com um cargo acima, salário reajustado, bônus de retenção e até um pedido de desculpas público. Mas eu já sabia o que ia dizer. Olhei para todos e falei, firme. Vocês não precisam de mim de volta. Vocês precisam aprender a enxergar pessoas. Aquilo foi mais que uma negativa. Foi uma ruptura. Levantei da mesa, agradeci pela oportunidade e saí. Mas não foi o fim. Do lado do fora, no estacionamento, encontrei o cliente que havia exigido minha volta. Ele me esperava. Me entregou um envelope. Isso é para você, disse ele. Dentro, uma proposta de trabalho. Só que dessa vez, não como funcionário, menos como sócio de um novo projeto que ele estava lançando. Vi como você lidou com tudo isso. E quero alguém assim, ao meu lado. O contrato envolvia uma consultoria estratégica com liberdade criativa, participação nos lucros e autonomia total. Era tudo que eu nunca tive nos anos em que servi cegamente àquela empresa. E mais, incluía uma cláusula de exclusividade, que impediria qualquer futura colaboração com a antiga companhia. Eu aceitei. E foi naquele momento, parado ao lado do carro com um envelope nas mãos, que entendi. Às vezes a demissão que a gente acha que destrói tudo. OSO Emperor, que faltava pra gente sair da onde nunca deveria ter ficado. Mas a história não termina aqui. Porque o que aconteceu nos meses seguintes com a antiga empresa, e com um analista que revelou a verdade, trouxe consequências muito maiores do que qualquer um imaginava. 3 meses depois daquele dia, a antiga empresa fez um anúncio que pegou o mercado de surpresa. Haviam perdido 2 dos seus maiores contratos. O cliente que me acompanhou saiu oficialmente, levando consigo outra multinacional que era parceira dele. A receita trimestral despencou. Ações internas foram revistas. 3 diretores pediram desligamento. O CEO assumiu publicamente que houve falhas no sistema de avaliação implantado às pressas, mas o estrago já estava feito. O que poucos sabiam é que esse sistema foi comprado de uma consultoria externa com a promessa de otimizar decisões em cima de corte de pessoas. O relatório que justificou minha demissão era parte de um projeto pilot para vender essa mesma metodologia para outras empresas, menos como um case de sucesso. Quando a verdade veio à tona, o projeto inteiro afundou. A confiança dos investidores evaporou, e quem assumiu interinamente o setor de análise foi justamente o analista júnior que teve coragem de abrir a boca naquela reunião. Ele foi promovido, mas não ficou. 1 mês depois ele me ligou, disse que tinha pedido demissão, e que, se eu aceitasse, queria trabalhar comigo. Nunca pensei que meu ato de sinceridade fosse mudar minha vida. Mosmo, você foi o primeiro que me tratou como alguém que pensa. E não só alguém que obedece. Quero estar num lugar onde isso é normal. Eu aceitei de imediato. E ali, a equipe começou a crescer. O projeto com o ex-cliente virou uma consultoria, boutique especializada justamente em ajudar empresas a enxergar o que os dados não mostram, né? As pessoas. Em menos de 6 meses, dobramos de tamanho. Em 1 ano, fomos convidados para palestrar em eventos de liderança. Hoje, eu sou chamado para falar justamente sobre aquilo que antes era ignorado. Inteligência emocional, relacionamento com o cliente, cultura organizacional de verdade. E o mais curioso é que enquanto isso tudo acontecia, minha antiga empresa me procurou de novo. Mas dessa vez,
para uma consultoria pontual, estavam em crise tentando entender por que tantos talentos estavam pedindo para sair. Eu recusei, não por vingança, mas porque agora eu entendo meu valor, e parte desse valor é saber onde não vale mais a pena investir energia. Eu segui em frente, cresci, e vi que aquilo que me rotularam como baixo desempenho era, na verdade, uma performance invisível para quem só sabe olhar planilhas. Hoje, trabalho com propósito. Minha equipe é pequena, mas alinhada. Meus clientes confiam em mim não por cargo ou status, mas por histórico, entrega e verdade. E sabe o que mais me marcou nesse processo todo? Não foi a queda da empresa, nem o crescimento do novo projeto. Foi a mensagem que recebi de um estagiário semanas depois daquele episódio dizendo: "Você me deu esperança. Eu quase desisti de seguir na área. Agora sei que existe outro caminho." Isso, para mim, vale mais do que qualquer cargo, do que qualquer salário. Porque no fim das contas, a maior virada da minha história não foi voltar para a empresa, nem ser valorizado por um cliente. Foi entender que o meu valor nunca dependeu do reconhecimento deles menos, mas da coragem que eu tive de seguir firme, mesmo quando fui descartado como se fosse nada. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir duas coisas. Comenta aqui embaixo se você já passou por algo parecido. E se essa história tocou você de alguma forma, deixa o like e compartilha. Porque pode ter alguém aí fora prestes a acreditar que fracassou quando na verdade só foi removido do lugar errado para finalmente florescer no lugar certo.